Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as relações trigonométricas recíprocas para poder finalizar e concluir nosso conteúdo, tá? Então a gente vai fazer uma introdução e depois a gente continua esse conteúdo. Sobre o que é essas relações trigonométricas recíprocas, a gente vai falar de umas relações que são derivadas de umas que a gente já conhece. Por exemplo, a relação secante. A secante, ela é a relação trigonométrica inversa do cosseno. Quer dizer o quê? Que a secante de um ângulo ou de um arco é igual a 1 sobre o cosseno desse mesmo arco. Então, a secante é considerada a relação inversa da secante, do cosseno. Perdão. Na próxima, a gente tem aqui a cossecante. A cossecante, ela é a relação trigonométrica inversa do seno, tá certo? Então, você tem aí cossecante de x igual a 1 sobre seno de x. E, por fim, nós temos a cotangente. A cotangente, ela é o inverso da tangente. Cotangente de x é 1 sobre tangente, que a gente ainda pode relacionar da seguinte forma. A tangente não é seno sobre cosseno? A cotangente é cosseno sobre seno, ela é o inverso da tangente, ok? Para isso, a tia selecionei algumas questões do livro de vocês para a gente poder entender como trabalhar com essas relações trigonométricas, tá? Na primeira aí, nós temos que calcular o valor dessa expressão. Nós temos cossecante de 120 graus, secante de 360 graus e cotangente de 225 graus. Eu preciso descobrir o valor dessa expressão. Mas antes disso, a gente vai entender o seguinte, que a cossecante ela é o inverso do seno. Se é o inverso do seno, eu preciso saber quem é o seno de 120. Então, o seno de 120, que é o mesmo seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. Estou certa? Então, a gente vai saber que a cossecante de 120 é o inverso desse valor, tá certo? Que no caso, como é raiz de 3 sobre 2, a cossecante vai ficar 2 sobre raiz de 3. A secante de 360 graus, secante é o inverso do cosseno, né? A gente tem que saber quem é o cosseno de 360. O cosseno de 360 graus é o mesmo cosseno de zero, que é 1, né? Que finaliza nosso ciclo trigonométrico. E a cotangente de 225. Cotangente, eu preciso saber quem é a tangente. Então, a tangente de 225 é a mesma tangente de 45, que é igual a 1. Então, trazendo esses valores para a expressão, eu vou ter o seguinte. Raiz de 3, né, da expressão, a cossecante é o inverso. Então, se é 2, raiz de 3 sobre 2, aqui fica 2 sobre raiz de 3. Mais a secante, que é 1, e a cotangente, que é 1. Por quê, professora? Não é o inverso? Mas o inverso de 1 é quem, gente? É 1. Logo, a secante de 360 e a cotangente de 225 também é 1. Aí a gente pode simplificar raiz de 3 com raiz de 3, né? Cancela. A gente tem aí, que fica só o 2. 2 mais 1, 3, não é isso? Então, o valor da minha expressão é 3. Olha aí, muito fácil, tá? Aí nós vamos para a questão 4. Essa questão 4 ela é interessante porque a gente já fez algumas delas, mas sem utilizar essas relações recíprocas. Porque aqui a gente tem a secante de x, que é igual a 3, e quero saber quem é a tangente desse mesmo arco. Para mim saber a tangente, eu preciso saber quem? O seno e o cosseno. Mas a única coisa que eu tenho nesse caso é a secante. E a secante é quem? É 1 sobre o cosseno, tá certo? O secante é 1 sobre cosseno. Então, a gente vai substituir. No lugar da secante, nós colocamos 3. Faz produz mesmo pelos extremos aí, o cosseno de x vai ficar 1/3. O que eu faço agora para descobrir o seno, já que eu quero a tangente? Eu vou utilizar a relação fundamental da trigonometria, que diz que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. O cosseno ao quadrado, a gente coloca aí, né? 1/3 ao quadrado de mais seno ao quadrado de x igual a 1. Passa para lá, 1/3 ao quadrado fica 1/9. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos 1/9. Lembrando que faz o MMC 1 menos 1/9, né? Fica 9, 9 vezes 1 dividido por 1, 9 vezes 1, 9. 9 menos 1, 8. Então, você tem 8 sobre 9. Eu preciso saber o seno, então vai passar como raiz quadrada.
Tia, mas não tem a raiz quadrada de 8. Mas você pode simplificar. A raiz quadrada de 8 é a mesma coisa de 2 raiz de 2. E a raiz de 9 é 3. Então, o seno de x é 2 raiz de 2 sobre 3. É isso que eu quero? Não. Aqui é um meio para chegar num fim, tá? Eu preciso saber a tangente. A tangente, ele é igual ao seno sobre o cosseno. Basta eu colocar o seno 2 raiz de 2 sobre 3 e o cosseno é 1/3. Posso simplificar aí o 3 com 3, fica somente 2 raiz de 2. Então, a tangente desse arco é igual a 2 raiz de 2, ok? Vamos para a próxima. Na próxima, eu tenho o seguinte. Sendo A um ângulo do terceiro quadrante, tá ok, gente? Outra coisa importante. Sempre lembrar em qual quadrante está esses ângulos, esses arcos. Por quê? Porque vai influenciar no sinal das relações trigonométricas, tá? O cosseno no terceiro quadrante é negativo e o seno também. Então, eu preciso descobrir aí o valor dessa expressão, mas antes disso, a gente vai primeiro trabalhar em cima dessa expressão. A expressão é seno de A vezes cotangente de A sobre secante de A. Esse cotangente de A é a mesma coisa de cosseno sobre seno, não é? Porque é o inverso da tangente. A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. E embaixo tem uma secante, que é 1 sobre o cosseno de A. Eu simplifico seno de A com seno de A, fica cosseno de A, tá? Então, fica assim, cosseno de A sobre 1 sobre cosseno de A. Então, quem é isso aí? Eu tenho divisão de fração. Eu pego a primeira vezes o inverso da segunda. Então, fica como? Fica aí cosseno ao quadrado de A, né? Que fica cosseno de A vezes cosseno de A. Basta eu agora substituir. O cosseno de A é menos 3/4. Então, eu tenho aí menos 3 sobre 4 elevado a 2. Menos 3 elevado a 2 é 9, 4 elevado a 2 é 16. E nossa questão morreu, porque a única coisa que eu queria saber era o valor da expressão, tá certo? Aí, viu que a gente ajeitando a expressão, eu não precisei encontrar o seno para encontrar a cotangente, não precisou. Bastou eu simplificar antes para poder resolver, tá certo? Vamos para a questão 7. Na questão 7, eu tenho o seguinte. Eu tenho aí seno de x mais cosseno de x igual a 1k. Determine em função de k o valor dessa expressão. Então, o que a gente tem que fazer? Temos que fazer aparecer nessa expressão seno de x mais cosseno de x. Pois vamos lá, vamos desenvolver ela. Desenvolvendo, eu tenho a secante de x é 1 sobre o cosseno. E a cossecante é 1 sobre o seno. Embaixo eu tenho a tangente de x, que é seno sobre cosseno. E a cotangente, que é cosseno sobre seno. Aí, como eu tenho soma, eu vou precisar fazer o MMC. Fazendo MC, eu vou multiplicar os denominadores, cosseno vezes seno. Então, fica assim, cosseno vezes seno dividido por cosseno sobra o seno vezes 1 seno. Cosseno vezes seno dividido por seno é cosseno vezes 1 cosseno. Olha aí o que apareceu, já apareceu o seno de x mais cosseno de x. E embaixo, quando eu faço esse MMC, eu resta cosseno de x vezes seno de x dividido por cosseno de x é seno de x vezes seno de x ao quadrado. Aí faz a mesma coisa com o outro, cosseno de x vezes seno de x dividido por seno de x, que dá cosseno. Cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de x. O que eu tenho agora? Eu já substituí, porque o seno de x mais cosseno de x, na questão me diz que é k. E o seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é 1, que é a relação fundamental da trigonometria. Agora eu tenho divisão de fração. Eu pego a primeira vezes o inverso da segunda. Então, sobra somente k, né? Porque eu cancelo o cosseno de x vezes seno de x. Então, o valor da minha expressão é k. Olha aí que maravilha. Na próxima questão, nós temos que, se a cotangente de x é igual a 2, determine o valor dessa expressão aí, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Nós iremos simplificar primeiro essa expressão para fazer aparecer a cotangente. Então, eu tenho aí, ó,
que a cossecante é 1 sobre o seno de x. Aí menos seno de x. Embaixo, secante de x é 1 sobre cosseno. Aí eu vou ter que fazer o MC, né? Das expressões. E em cima fica seno de x. Aí eu multiplico, fica seno ao quadrado de x em cima. E embaixo cosseno ao quadrado de x. Notem, gente, que 1 menos seno ao quadrado de x, pela relação fundamental da trigonometria, é cosseno ao quadrado de x. E embaixo, 1 menos cosseno ao quadrado de x, pela relação fundamental da trigonometria, é cosseno ao quadrado, é seno ao quadrado de x. Aí eu tenho a divisão de fração, né? Eu pego a primeira vezes o inverso da segunda. Quando eu faço essa multiplicação aí, eu vou obter cosseno ao cubo de x e seno ao cubo de x. Que eu posso escrever da seguinte forma. Eu coloco a potência para fora, né? Se os dois estão do mesmo jeito, cosseno de x sobre seno de x elevado a 3. Quem é cosseno de x sobre seno de x? Olha aí, é a cotangente, tá? Então, e a gente sabe que a cotangente de x é igual a 2. Então, eu tenho 2 elevado a 3, que é 8. Olha que coisa mais linda. Certo? Trigonometria é muito perfeito, tá, gente? Basta a gente entender as relações trigonométricas. Vamos para a próxima. Essas duas próximas questões falam de identidade trigonométrica. É a melhor parte de trigonometria, porque a gente precisa apenas provar com as relações trigonométricas que essa igualdade é verdadeira. Como é que eu faço? Eu posso desenvolver um lado para chegar no outro e mostrar que os dois são iguais, tá certo? Então, eu vou pegar aí, a cotangente de x é a mesma coisa de cosseno sobre seno, e a cossecante de x é 1 sobre o seno. Faz aí a divisão de fração, eu tenho cosseno de x sobre seno de x vezes o seno de x. Aí eu simplifico, ó, seno de x com seno de x, fica 1 e só sobra cosseno de x igual a cosseno de x e fica provado que essa identidade trigonométrica é verdadeira. Olha aí como é fácil. Aí nós temos aí a questão 25. Na questão 25, eu tenho prova a identidade trigonométrica. Novamente, eu preciso desenvolver um lado para chegar no outro. Eu tenho aqui desse lado seno de x sobre cossecante de x. A cossecante é o inverso do seno. Então, fica seno de x sobre 1 sobre seno de x. Aí, cosseno sobre secante. A secante é o inverso do cosseno. Fica nesse formato. Eu tenho divisão de fração, né? Então, eu fico seno de x vezes o inverso de 1 sobre seno de x, que é seno de x. Então, fica seno de x ao quadrado e no outro cosseno de x ao quadrado. Gente, tá provado. Tá certo? Ficou provado que essa identidade trigonométrica, ela é verdadeira. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Na prova só teremos o conteúdo até essa parte. E na próxima aula a gente vai ter mais uma revisão, tá? Um abraço a todos e fiquem bem.